Não, você não precisa ter todo o dinheiro para a sua viagem no ato da sua entrevista. Tá pensando em viajar para os Estados Unidos, quem sabe curtir a Disney, Nova York ou Califórnia, mas não tem a menor ideia de como pagar por tudo isso? Que tal atropelar o carro com os bois, colocar o carro na frente dos bois e ainda hoje solicitar seu visto americano? Eu tenho certeza que seu visto será negado, isso mesmo. Vem comigo aqui nesse vídeo que eu vou te explicar sobre capacidade financeira para um visto de turismo americano. E como você já sabe, se inscreve aqui no canal porque, é isso aí que nos ajuda a crescer e deixa o seu like. Eu vim fazer esse vídeo aqui inspirado na pergunta que a Sil Caroca deixou aqui no nosso YouTube. Ela perguntou assim, presta atenção. O agente consular pede comprovação da grana para a viagem no dia da entrevista? Mesmo que falamos na hora que a viagem será daquele dia 1 ano para frente, ela quer saber se no dia da entrevista do consulado americano, para o visto de turismo, se ele quer saber se a pessoa já tem o dinheiro para a viagem ou não, mesmo que ela diga que só vai viajar dali 1 ano. Durante a entrevista, como a Sil quis saber, o agente consular vai sim querer saber se você pode ou não pagar a sua viagem. Isso faz parte do planejamento adequado da sua viagem. Não, você não precisa ter todo o dinheiro para a sua viagem no ato da sua entrevista, desde que o intervalo de tempo entre a sua emissão de visto e a viagem programada seja suficiente para que você acumule recursos para a sua viagem, para que você tenha a disponibilidade financeira para arcar com as despesas da sua viagem. Então não importa, Léo, vou jogar minha entrevista para lá de 1 ano e está tudo resolvido. Não, porque a agente consular sabe fazer conta. Você vai lá e diz para a agente consular, olha só, agente consular, eu vou viajar para Disney daqui 1 ano. Eu vou viajar para Disney daqui 1 ano. Aí você vai lá, coloca no seu DS um hotel, coloca alguns parques que você quer conhecer e coloca também o seu salário na parte da ocupação e você coloca algo como R$1.800, por exemplo. E aí o agente consular vai fazer algumas contas. Ele pode, inclusive, para ter auxílio a tomar a decisão fazendo aquelas contas, fazer algumas perguntas para você, né? E aí ele vê lá, Disney, daqui 1 ano, 7 dias de Disney, faz uma conta rápida, vai dar ali uns 12 mil, 15 mil reais essa viagem aí. A Sil ganha supostamente 1.800, pegar a calculadora aqui, vamos lá, 1.800 vezes 12. Puxa, se ela guardar 100% do dinheiro, ela consegue, né? A Sil não falou se tem nada guardado, também não vou perguntar, porque eu tô com pressa. Bom, vamos ver. Sil, olha só, você tem casa? Aí ela diz, não, seu agente consular, não tenho, eu moro de aluguel. Ele, poxa, aluguel? São Paulo? Ela deve gastar no mínimo uns 1.000 de aluguel. Ele vai lá e tira da cabeça, ele faz as contas, pessoal, na cabeça dele. E vai lá, puxa, agora só sobra R$800 para ela, já não dá para ela juntar, né? E aí ela também não disse que já tinha o dinheiro e pronto, acaba negando o visto. Então, o agente consular precisa ter certeza que você vai poder pagar pelaquela viagem. E na maioria das vezes ele vai olhar isso em alguns aspectos. Por exemplo, quanto essa pessoa ganha de renda? X. Quem ganha esse tipo de valor costuma ter cartão de crédito com altos limites? Sim ou não? Ah, não, mas ela tem. Ela tendo, ela consegue pagar a fatura quando ela voltar? Sim ou não? E aí ele faz todas essas análises e pensa e faz contas para entender se aquela pessoa pode ou não pagar. E aí, às vezes, e é nessas horas que ele descobre que a pessoa planejou mal a sua viagem.
a viagem está muito próxima, não vai dar tempo de lá ter a grana, ou ela ganha muito pouco para ter sonhado com uma viagem que gasta tanto dinheiro, e aí na maioria das vezes a gente vai ver o visto sendo negado, tá bom? Por isso é muito importante ter um planejamento adequado e não só isso, realizar uma entrevista perfeita. E é na entrevista perfeita com o nosso método American Pass que você vai verbalizar o agente consular de forma proativa no momento certo, que você já fez o planejamento, inclusive financeiro, para sua viagem, dispondo de recursos ou que vai acumular os recursos e vai explicar isso para ele, tá? Então, diferentemente do que muita gente fala sobre a entrevista do visto americano, é sim necessário que você seja proativo e que você muitas vezes responda, inclusive, coisas que não lhe foram perguntadas, para que você garanta que, eventualmente, um preconceito a respeito da sua renda ou posição social não atrapalhe a sua aprovação de visto. Porque sim, como eu já contei em vídeos anteriores, você pode, como foi o caso daquela família do profissional de construção e da senhora que fazia faxina, que juntaram o dinheiro por 10 anos. Então, se eles não tivessem entrado na entrevista de forma proativa e estratégica, verbalizada ao agente consular que já tinha recursos, o agente consular poderia ter sido preconceituoso e olhado para ele e falar, não, um pedreiro, uma faxineira jamais vai ter dinheiro para essa viagem. Vou negar, beleza? Então, é muito importante, sim, demonstrar ao agente consular que você tem condições para arcar com aquela viagem, e aí na maioria das vezes a gente vai ou ter poupança, ou ter cartão de crédito, ou juntar mensalmente até a data da viagem o valor para aquela viagem, tá bom? Então, sim, ele pode perguntar, ele pode cobrar, mas na maioria das vezes ele vai fazer sozinho as suposições a respeito da sua capacidade financeira, ponderando que você aparentemente demonstra para ele o que está no seu DS-160. E é aí que fica mais importante ter o seu visto solicitado de forma estratégica a potencializar sua chance de aprovação. E é isso que nós podemos fazer contigo aqui na Visto Pronto, em um dos nossos serviços especializados, que podem elevar sua chance de aprovação em até 5 vezes, aplicando não apenas o método dos 3 pilares, mas também preenchendo muito bem, por exemplo, a sua DS-160, tá bom? Se você quiser contar com o nosso suporte profissional, aqui na descrição desse vídeo tem um link bastante importante para você. E se você já solicitou o seu visto, está só aguardando a entrevista que aumentar ainda mais sua chance de aprovação, o American Pass é para você. Aprenda comigo em um material gravado, repleto de conteúdo, como realizar a sua entrevista consular perfeita. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário e não esquece de se inscrever para acompanhar os próximos. Um abraço, até mais!